para compartilhar a palavra de Deus com a igreja, com a nossa família. Para quem não me conhece, eu sou o Túlio, o marido da Natália. Essa mulher mais linda que está aqui essa noite. E essa noite eu vim compartilhar a palavra de Deus, não da minha parte, mas da parte de Deus, né? A palavra dele. Porque ela que faz, ela que transforma, ela que tem poder para alguma coisa, né? Não a minha capacidade, não é o meu intelecto, né? E a gente se vê no mundo, né? Agora, né, nessa situação específica, a gente se vê bombardeado de muitas informações. A gente vive agora na era da informação, da tecnologia, grupos de WhatsApp, grupo de Telegram, grupo de Facebook, de Instagram, de tudo que existe aí, que a informação ela circula muito rápido hoje. E a gente é bombardeado o tempo todo por informações, por notícias, por fake news, por true news, por todo news que existe aí. A gente está sendo bombardeado. E o que acontece, né? O que eu percebo, né? A gente é muito ativado na nossa mente, no nosso corpo. A gente está toda hora debaixo de alguma influência, de alguma coisa que nos leva a tomar decisões guiados, às vezes, por outras coisas que não é o Espírito Santo, né? Igual o exemplo, notícias, filmes, emoções, tudo isso, né, são influências da nossa vida. E graças a Deus, a gente tem o Espírito Santo para nos ajudar. E essa noite a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos aprender um pouquinho sobre o que a palavra diz, de como ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Quem está animado aí? Amém? Para lá. Amém. Para quem não sabe, essa é uma matéria que é ministrada no Rema, e ela é esmiuçada por professores, mestres na palavra, cheios da unção, para ensinar com vários detalhes. É muito boa a matéria. Para quem não fez o Rema, fica a dica para você facilitar a sua vida, né? Como eu disse, a gente às vezes é levado por coisas a tomar decisões erradas, e o Espírito Santo é nosso ajudador para a gente poder seguir a vida sem precisar errar, sem precisar ficar tropeçando. E a matéria está dividida dessa forma. Traz a etimologia, natureza do homem, o espírito humano e o novo nascimento, os 3 tipos de homens referidos na Bíblia, a diferença entre o espírito e a alma do homem, o corpo humano, o espírito humano, que é a lâmpada do Senhor, como Deus guiava o homem na antiga aliança, como Deus guia o homem na nova aliança, saiba reconhecer de onde vem a direção, como treinar o espírito humano, e oração em línguas e orientação de Deus. É muita coisa. A gente não vai ver isso tudo hoje à noite. É claro, é uma matéria ali com 20 dias, né? Se eu não estou enganado. 14 aulas, isso. 14 aulas para esmiuçar. Então, a gente não vai ter tempo para tudo isso aqui, mas a gente vai ver alguma coisa. A gente vai começar primeiro pela definição, né? A gente entender o que significa a palavra, né? Em Romanos 8,14, vou pedir para abrir lá, para a gente ler, para a gente entender o contexto aqui dessa palavra. Romanos 8,14. A minha versão é a revista e atualizada. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, essa palavra guiados, glória a Deus que a gente é filho de Deus, né? Mas aqui a gente vai agora se inclinar aqui sobre a palavra guiados, né? Ah, tá difícil de olhar aí. Obrigado. Obrigado. Melhorou? Amém. Glória a Deus. Até me ajuda também, né? Não precisar ficar virando para vocês. Então, esse texto. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Guiados. Nesse contexto aqui, a origem é dessa palavra grega, ágo,
que significa guiar, conduzir, conduzir segurando com as mãos, levando deste modo ao destino final de um animal, né? Puxando ali na cordinha. Seguir acompanhado até um lugar. Isso é um dos sentidos dessa palavra. O outro sentido que ela pode ter, no Novo Testamento aqui, é no texto de João 16, versículo 13. Pedir para abrir lá também. 16, é isso mesmo, 13. Que diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que for ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então aqui, a palavra guiará aparece de novo, mas nesse sentido de odegeio, que é o grego, do grego, odegeio, do português, guiar, do francês, tá brincando. Que significa ser um guia, seguir os passos de alguém, guiar-se, ser um guia ou professor, dar orientação. E esse texto fala que ele seria isso, será, na verdade, porque a gente vive já, em toda a verdade. Então, ele nos guia, nos ensina, porque ele é um professor, nos dá orientação, nos conduz a toda a verdade. Então, graças a Deus, então a gente tem esse instrumento, essa ferramenta na nossa vida, que é o Espírito Santo, para ele nos guiar, para ele nos conduzir. Amém? E essa noite aqui a gente vai fazer uma construção, né? Próximo slide aqui, ó. Tem um rascunho, não sei se dá para ver daí. Tem um rascunho de alguma coisa ali, não sei se vocês já identificaram aí qual que é a figura. Aí a gente vai chegar lá, ó. Já jogamos ali o primeiro tijolinho, ó, já dei a dica aí. Para a gente construir essa edificação aí. Definição. Fechamos esse assunto. Agora vamos para o próximo. A natureza do homem. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aqui a gente vai focar, quando esse texto fala sobre espírito, alma e corpo. O que ele nos indica? Que a gente é feito dessas três coisas. Se ele enumerou, é porque uma coisa não é igual à outra. Então, a natureza do homem é que nós somos o espírito, a alma e corpo. Aqui eu trouxe essa figura aí, tampei ali de propósito, né? Além de preservar aí a integridade dos irmãos, mas com um objetivo, é para a gente lembrar que aquilo ali foi uma tentativa de tampar o pecado na nossa vida. Só fazendo um parêntese, então, que eu gosto dessa matéria também. É uma tentativa de tampar o pecado, mas só que Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito, ele retirou o pecado. A gente não precisa mais depender disso aí, que isso aí não serve para nada mais. É só tampar ali o pecado, não é mais da nossa natureza, aqui, da nossa dispensação, do nosso tempo. Glória a Deus. Natureza do homem, a gente é um ser tríplice. Ou seja, nós somos espírito, que é o contato com o mundo espiritual, que é o mundo real, que a gente não enxerga com os nossos olhos naturais, mas ele existe. E, inclusive, a Bíblia fala que ele é mais real do que esse mundo. E eu gosto de pensar o seguinte, né? O mundo ele foi criado, o mundo físico, o universo, a Terra, os planetas, né? A Bíblia fala que foi criada a Terra, a luz, a água, os animais, a planta, tudo isso foi criado. E o mundo espiritual? Ele existia antes disso. Então, se ele existia antes, ele é mais real do que a própria Terra, porque a Terra veio depois, né? E essa Terra ela vai deixar de existir. Esse mundo do jeito que a gente conhece, com as leis físicas, né, com as limitações, ele também vai deixar de existir, e o que vai sobrar vai ser o mundo espiritual. E o nosso espírito ele está nessa dimensão. Ele está em contato com essa dimensão, que é a dimensão espiritual. E a segunda dimensão do nosso ser é a alma, que é o contato com o mundo intelectual e emocional. A alma, como diz, vai ser o nosso intelecto, a nossa compreensão do mundo e a nossa emoção. Eu gosto de pensar que o cérebro ele está numa caixinha preta e recebendo sinais ali dos sentidos. Ele não está vendo nada, ele não está do lado de fora do nosso corpo. Ele está dependendo de algumas janelas para ter contato com esse mundo, que são nossos sentidos, que é a audição, o olfato, o paladar, a visão e o tato. Lembrei. Que às vezes é difícil de lembrar.
Então o cérebro está ali dependendo desses sentidos para ter uma interpretação do que está acontecendo aqui fora. Então ele está ali um pouco limitado, digamos, né? Nosso espírito não. Ele está em contato direto ali com o mundo espiritual. E a gente vai ver mais para frente aí o benefício disso aí. O corpo, que é o contato com o mundo físico, né? Que seria o que a gente vê, o que a gente é capaz de ver. Que é o nosso corpo, que é a morada do nosso espírito. E Kenneth Hagin tem essa frase que todo mundo, né, quem fez o Rema, né, conhece essa palavra. Ele fala: o homem é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Então o corpo é a nossa morada. Um corpo que é do sexo masculino, do sexo feminino, mas o espírito, ele não se limita a isso, né? O espírito, igual a palavra diz, né? Ele, quando questionaram a Jesus, se a pessoa morrer e tiver casado em vida com 7 pessoas diferentes, aí fala, o espírito não se dá em casamento igual os seres humanos, né? O espírito, ele está no outro nível. Então é isso. Então a gente já fechou aqui mais um tópico. Ó, ali quase que eu falei, hein? Mas já dá para ver, né? Ali o negócio, o esboço já está ficando legalzinho. Ó. Definição, natureza do homem. Já vimos aí. Então vamos continuar construindo. Em seguida, os 3 tipos de homens referidos na Bíblia, né? A palavra de Deus, ela cita 3 tipos de homens que existem. Na verdade, mais especificamente, Paulo, na sua carta à igreja em Corinto. Ele enumera 3 tipos de homens. Homem natural. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O que é o homem natural aqui que Paulo cita? É o homem que ainda não aceitou Jesus Cristo, então ele não é uma nova criatura, ele não é recriado, ou seja, ele é morto espiritualmente. Por isso que ele é um homem natural. O espírito dele ainda não está vivo. O espírito dele, infelizmente, ainda está morto. Por causa do pecado. Porque o pecado, ele separa de Deus. E Deus é quem dá a vida, né? Jesus Cristo, né? É a vida e a luz dos homens. Então, ele é que dá a vida, e que a partir de Jesus Cristo, a gente crendo que Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou para a redenção dos nossos pecados, a palavra diz que a gente ressuscita na mesma ressurreição de Cristo e o nosso espírito passa a viver. Então, o homem natural, ele tem um espírito morto. E o que o espírito ele faz, né? Como a gente viu lá, ele é o contato com o mundo espiritual. Então, o homem natural, pelo fato do espírito dele não estar vivo ainda, ele não tem esse contato com o mundo espiritual, ele não tem essa sensibilidade. Ele não consegue se conectar. Ele tenta. Tanto que, se a gente vê na história, né, da humanidade, existem as religiões, que a própria palavra religião deriva disso, é religar. É a tentativa do homem de se religar a um ser transcendente. Então, as religiões, elas tentam fazer isso, justamente pela percepção que o homem tem de que ele não tem esse contato com esse mundo invisível. Mas só que aqui, por meio de Jesus Cristo, a gente tem. E a gente percebe isso, e a gente vai ver mais para frente aqui quais são os sinais de que isso é verdade. O segundo homem que Paulo enumera aqui é o homem carnal. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, o que é o homem carnal que Paulo está falando aqui? É o homem que aceitou Jesus Cristo, o espírito dele está vivo, ele vive, mas ele ainda é levado pela carne, ainda é levado pelo sentimento, é levado pelo corpo dele, pelo que ele está sentindo, pelo que ele está vendo, e o espírito dele fica um pouco de lado ali, fica meio adormecido, podemos dizer, porque vivo ele está, mas ele está adormecido. É uma pessoa que é salva, é uma pessoa que aceitou Jesus Cristo, creu para a salvação, mas ela ainda está aprendendo, está crescendo, no sentido de ser guiado pelo Espírito Santo.
Então ela ainda é carnal. Então a pessoa, como ele diz, é uma criança em Cristo. Precisa de cuidado, precisa de alimento. Uma criança, ela precisa aprender, por isso que ela vai para a escola. Existe a pedagogia, que é a ciência que estuda ali a forma como a criança aprende. Então, vamos ensinar a criança ali. É figura, né? Uma figurinha, uma atividade manual, coisa não muito abstrata, né? Então, é a mesma coisa um crente carnal. Tem que ser algo, um leitinho, algo básico ali, para ele ir aprendendo, né? O processo de aprendizado, né? Uma criança aprende olhando figura, né? Ele olha, por exemplo, várias vezes, isso é um pato. Aí olha um pato na rua, ou no zoológico, né? Lá em casa, na rua, não tem pato, pelo menos, né? Aí ele vai em algum lugar ver o pato lá. Aí ele, o patinho. Beleza. Aí, isso aqui é um castorzinho. Aí olha, desenho do castorzinho. Aí ele olha lá no zoológico, é um castorzinho. Aí daí a pouco ele está lá no zoológico, ele vê um ornitorrinco. Aí ele olha, isso é um pato ou um castor? Ele ainda não consegue diferenciar, ele ainda está aprendendo, ele não tem discernimento ainda. Agora a gente vai ver o homem espiritual. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ali, porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Em algumas versões, eu acho que é Almeida, Corrigida e Fiel, isso mesmo. Ali, ao invés de julgar, a palavra que eles usam é a de discernir. Então, fica desse jeito. Porém, o homem espiritual discerne todas as coisas. Ou seja, ele já aprendeu que é um ornitorrinco. Apesar dele parecer meio pato, meio castor, ele já sabe que aquilo ali é um ornitorrinco. Ele já está num outro nível. E esse é o homem espiritual, e esse é o homem que é guiado pelo Espírito Santo. Porque o espírito dele está forte, ele é maduro, então ele é capaz de se conectar com a dimensão espiritual. Amém? E aí você faz um exercício, vê em qual aqui que você está se encaixando e bora avançando. Amém? Então a gente já fechou mais um tópico aqui, tipos de homens. Aí ali já é uma casinha, né? Ela começa de cima para baixo, é um negócio meio diferente, mas tá valendo, né? Vai dar certo, no final vai dar tudo certo. Vamos seguindo. O próximo, diferença entre espírito e alma. Eu, pessoalmente, por muito tempo mesmo, quando eu li a Bíblia, eu não sabia qual era a diferença de alma e espírito. Eu achava que era a mesma coisa. Porque é um negócio abstrato ali, meio que um fantasma, né, da pessoa. Aí eu imaginava tipo isso, né, algo que habitava ali no corpo, não sabia muito bem a diferença, não tinha esse conhecimento. Era uma criança, né, nessa matéria, né, nesse conhecimento, eu era uma criança espiritual. Não sabia que éramos um ser tríplice, que a gente tinha essas três dimensões. Aí a diferença entre o espírito e a alma. Vamos pegar a base bíblica disso, né, para ficar claro de que está na Bíblia, não é ninguém inventando história, não. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Junta e medula é a mesma coisa? Não. Se ele está dividindo é porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A mesma coisa alma e espírito. Se a espada, que é a palavra, ela é capaz de dividir, é porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então a alma é uma coisa e o espírito é outra coisa. E mais um texto para a gente ter certeza disso aí. 1 Coríntios 14:14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Mais claro que isso, impossível. Se o espírito, que é uma dimensão, ele fica num estado e a alma fica em outro estado, é porque eles são coisas diferentes. Então, eu acho que essa questão está pacificada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, agora a gente sabendo que são duas coisas diferentes, a gente vai começar a olhar para a alma. A alma não foi salva. Onde está escrito isso? Tiago 1:21.
Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então a alma, de acordo com esse texto, ela não está salva ainda. O que foi salvo foi o nosso espírito, né? Que a palavra diz que a gente aceita Jesus Cristo, ressuscitamos na vida dele e somos feitos na mesma natureza, enxertados na oliveira, né? Tendo a mesma natureza, sendo um só. E passando a presença de Deus a habitar dentro de nós. Isso na dimensão do Espírito. Então, nosso Espírito já foi salvo porque o nosso Espírito é que é eterno. E ele que vai viver eternamente com Deus. Seja se a pessoa morrer ou for arrebatada, o Espírito é quem vai prevalecer, quem vai permanecer existindo, né? A alma não. A alma é outra coisa e a alma precisa ser salva. E aqui nesse texto ele já deu até o bizu, como é que salva a alma. Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada. Então, ó, a alma é salva por meio da palavra. Romanos 12:2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ali o que ele fala, né? Para a gente transformar pela renovação da nossa mente, por meio da palavra de Deus. Então, o que salva a nossa mente é a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, que é a própria Bíblia. Aí ela pode vir das suas várias formas. A primária vai ser a leitura da palavra. É a gente sentar, tirar um tempo diário. A palavra diz que a palavra de Deus é o alimento para o espírito. Então, pelo menos, eu faço umas 3 refeições por dia, no mínimo. Senão o corpo desfalece, né? Eu estudo, né? A minha vida inteira eu venho estudando, né? Cada vez mais aprimorando o intelecto para poder trabalhar, para poder produzir, né? Para ter o sustento, glória a Deus. E estamos sempre treinando, né? A gente vai para a academia para cuidar do corpo, exercitar o corpo. A gente estuda, a gente lê coisas para exercitar a mente. E da mesma forma o espírito, ele é alimentado pela palavra. E a gente vai ver mais para frente como que a gente exercita o espírito. O alimento, a dieta, é a palavra de Deus, que ele alimenta o espírito. E por isso a gente precisa ter uma diligência diária para alimentar o nosso espírito, para ele ser fortalecido e, consequentemente, aí, ó, é 2 coelhos com uma caixa d'água só. Estou brincando, cajadada só. Que aí você já renova a sua mente também. Aí vai salvando a mente e vai fortalecendo o espírito. Então, a palavra de Deus é um sucesso. A gente para, às vezes, para estudar, por conta da escola, alguma coisa assim. Essas filosofias, né? O berço da sociedade ocidental, as filosofias gregas e tudo mais, filosofia alemã, século XIX, aí você olha assim, é aquela coisa que não é capaz de transformar a pessoa. É um conhecimento humano, interessante até, você olha, esse cara tem um ponto aí, mas não é suficiente para salvar, não é o suficiente para transformar a vida de uma pessoa, igual a palavra de Deus tem transformado desde a antiguidade. Desde de Moisés, quando ele escreveu Gênesis, né, o Pentateuco, todos os 5 primeiros livros da Bíblia, ela vem transformando a vida de quem tem se submetido à influência dessa palavra. Então a Bíblia é a fonte primária disso, para a gente salvar a nossa alma, para a gente alimentar o nosso espírito, é a nossa leitura, mas também ela pode se manifestar através de uma pregação, uma unção que opera da vida, principalmente do pastor, que o Espírito leva ele, ó, ministra a respeito disso para a igreja, para o rebanho. Aí ele vem e traz a palavra de Deus, a revelação daquele assunto específico que muitas vezes o Espírito trouxe para trabalhar na igreja. Às vezes a gente também, quando reunido, né, em irmãos, conversando, vem um versículo bíblico e vem a palavra, aquilo também é um alimento para a gente, um renovo. São várias formas, mas a principal é a leitura nossa mesmo, diária. Amém? E condicionar a mente à obediência da palavra. 2 Coríntios 10, 4, 5. Porque as armas da nossa milícia
não são carnais, e sim poderosos em Deus para destruir fortalezas, anulando nós mesmos, sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, como a gente falou no início, né? O mundo traz várias influências por meio da visão, da audição, música, filme, notícia. E isso pode ir criando fortalezas mentais contra a palavra de Deus. Por quê? Porque no mundo jaz o maligno, o senhor do mundo é Satanás. E o que vai ser ensinado no mundo é a doutrina demoníaca. E isso vai criando fortalezas na mente das pessoas. E a palavra de Deus, né? Ela quebra essas fortalezas e transforma a vida das pessoas que estão escravas de determinados procedimentos, de determinadas práticas. E ela vem, e traz a mente da pessoa cativa. Né? Ele, olha ali no final, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Igual a gente viu lá no início, guiar, puxando a cordinha assim, vem para cá. E a gente pode treinar isso na nossa vida. A gente manter a nossa mente cativa à palavra, rejeitando tudo aquilo que o mundo tenta trazer para a gente de mentira, diagnóstico, né, que a gente sempre compartilha aqui, né, de diagnóstico, de notícia, de incapacidade que às vezes, né, se levanta, né, encruzilhadas na nossa vida de tomar decisão, tudo isso, né, o exemplo disso a gente passou agora, viveu, estava no final, graças a Deus, que é a pandemia, se levantaram muitas coisas, muitas pessoas viram a vida dar uma pausa, entre aspas. Mas quem permaneceu na palavra e viu que a palavra falava o contrário, continuou avançando, continuou crescendo, continuou dando fruto. Foi um ano do sobrenatural. E 2021 vai ser diferente também. Amém? Então esse é o poder da palavra na nossa vida. Da gente romper com determinadas mentalidades que o mundo coloca em nós. A gente foi para a escola, né? Foi ensinado determinadas coisas na escola, que a palavra depois vai rompendo, vai quebrando com aquilo ali, e a gente vai vivendo uma vida nova, uma novidade de vida. E isso só é possível levando a mente cativa à palavra. Amém? E a gente fechou mais um tópico, aí já está ficando um negócio legalzinho. Já o andar de cima já está habitável, né? Não sei como é que ele está lá flutuando, como é que está, mas está habitável já. Ó. Mas vocês estão satisfeitos só com essa... Não? Quer continuar? Então vamos continuar. Próximo tópico. Como Deus guia o homem na nova aliança. Como a gente viu na matéria também, vai ser ensinado como o homem era guiado na antiga aliança, mas graças a Deus a gente está na nova aliança, então é mais pertinente aqui esse tema para nós, né? Então vamos pular direto para ele. Primeira forma, né, como a gente já viu um pouquinho, né, de uma pincelada, é a palavra de Deus, é a primeira forma que Deus usa para nos guiar. Eu gosto de usar um exemplo que é o seguinte: o que é melhor se a gente recebe uma orientação de alguém? É melhor a gente receber diretamente da pessoa, seja por um telegrama, um e-mail ou um WhatsApp. E o WhatsApp tem uns problemas ali também, né? Mas, enfim, é melhor receber direto da pessoa, né? Do que passar um recado para alguém, correr o risco de telefone sem fio, né? Então, a palavra de Deus é a fonte primária para Ele nos guiar. Ali já está tudo. Vamos ler ali, para a gente não avançar demais. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para o estudo da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha só, esse texto ele é completo, assim, né? Eu vejo, repreensão, correção, educação na justiça, para que todo mundo seja perfeito, perfeitamente habilitado para a obra. A palavra tem esse poder na nossa vida, de nos guiar em toda e qualquer situação. Às vezes a gente está passando, né,
A gente conversa com a Nath, né? Às vezes surge uma situação, aí ela, isso aqui e tal, não sei o que. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Ela, de novo você decide. Ai, de novo você com essa frase aí. Eu falei, mas está lá, pode ter certeza. Não está escrito assim, né? Ó, toma a pílula azul. Está escrito desse jeito. Mas vai ter um ensinamento. Jesus trazendo um ensinamento, Paulo, né? O Antigo Testamento já tem uma história. Tenha certeza, alguém já passou por isso. E aqui vai ter aí a orientação para a gente como lidar com isso de forma espiritual, não de forma natural. Muitas vezes, né, o que se mostra na nossa frente parece algo legal, parece algo bacana, ou então parece horroroso, e na nossa mente, mas espiritualmente a gente é guiado e a gente já está antecipando, dando spoiler, calma aí, vamos voltar. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 5. Então a palavra, Deus já falou, ó, toma a minha palavra e olha, ela te guia. Ó, o bizu está aqui e ó, ela é a luz e é a lâmpada para os seus caminhos aí. E a Bíblia é tão completa, ela é tão boa que ela tem até exemplo negativo. Isso é um recurso didático, né, de quando você vai ensinar alguma coisa nova para alguém, você explica, né? Ó, isso aqui é um patinho. Vamos voltar para o exemplo. Esse aqui não, esse aqui é uma capivara. Isso não é um pato. Aí é o exemplo negativo, é o que não é. E a palavra tem isso também. Um exemplo é ali em 1 Coríntios 10, do 5 a 11. Vou pedir para a igreja abrir, para a gente ler. 1 Coríntios 10, 5 a 11. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figuras para que não... Eita, que palavra é essa? Eu acho que está com erro aqui. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porque está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, porque alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Último 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ou seja, exemplos negativos, ou seja, não faz isso. Tá difícil de saber, né? Tá difícil de entender, ó. Isso aqui não faz. Murmurar, praticar imoralidade, colocar o Senhor à prova, idolatria, tá aqui, ó. Fácil. Não faça. Amém? Então, exemplos negativos, graças a Deus, até isso tem na Bíblia. E para a gente ver como que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, é para nós, foi inspirada para Ele para facilitar a nossa vida. É o manual do Criador do universo. Continuando, segunda forma do homem ser guiado na nova aliança. O testemunho interior, percepção ou intuição. Eclesiastes 8:5. Vamos lá, as bases bíblicas, né, para a gente saber, fazer igual o pessoal lá, os judeus de Bereia, para saber se estava mesmo na Bíblia aí essa conversa aí. O testemunho interior, esse negócio existe? Vamos ver. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. 1 João 5,10, parte A. Então, 3 textos mostrando que o testemunho interior, ele existe.
e ele faz parte do nosso espírito. A partir do momento que nós fomos recriados, temos agora um espírito vivo em nós, conectados com o mundo espiritual, nós temos essa ferramenta também, que é a percepção ou a intuição. E como aqui a figura, um semáforo, ou um sinal, sinaleiro, para você que está em casa, da região que você for, sinal, sinaleiro, semáforo. O que é isso? É uma intuição, uma percepção. Para, não vá, não faça. Ou então, vai fundo, manda bala, manda ficha. Ou então, atenção. Isso é a percepção, uma intuição, que vem no nosso espírito. Vem uma proposta boa, proposta de emprego, de viagem, de qualquer coisa que seja. O nosso espírito, conectado com o mundo espiritual, ele vai trazer para a gente uma percepção, uma intuição. Cuidado. A gente pode ficar com o que os nossos olhos estão vendo e que nossa mente está raciocinando, ou pode ficar com o nosso espírito. E lá na frente a gente vai ver quem que estava certo, né? Amém? Vamos para a segunda ferramenta. Segunda forma, desculpa. A voz interior, a consciência. A gente ainda está falando de nós, indivíduos. A voz do espírito é a nossa consciência. A voz da alma, a razão. E a voz do corpo, os sentidos. Romanos 9:1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Então, Paulo, na carta para a igreja em Roma, falando da existência da consciência. Vamos seguir aqui. Não, acabou o texto mesmo. A consciência, ela vai ser o seu espírito falando com você. É uma voz. Você ouve uma voz que é o seu espírito falando com você. E o que essa voz ela fala para nós? Ela fala a respeito de comportamento, basicamente. Por isso que é uma consciência. Quando a gente procede de determinada forma, a nossa consciência ela nos acusa. Ela fala, aqui você pisou na bola. Vai lá, pede perdão, ou se conserta, muda esse comportamento. É a nossa consciência, que é uma voz audível, que fala conosco a respeito disso, de algum comportamento, de alguma coisa. Por que ela existe? Porque é o nosso espírito que já foi salvo. Às vezes a gente foi levado para uma inclinação da carne, da alma, a cometer alguma coisa, mas o nosso espírito, com a consciência, né, como consciência da nova criatura que somos, ele vai lá e fala, aqui não, aqui foi legal não. Nosso espírito é recriado, tem uma nova natureza, então é capaz de guiar por causa da comunhão que ele tem com Deus, que nós temos com Deus, né, por meio do espírito. O homem natural não pode usufruir disso, porque o seu espírito não tem comunhão com Deus. Então, o que acontece? O homem natural não vai ter consciência. A consciência que a gente tem é por conta da nova natureza que nós conquistamos por meio de Jesus Cristo. O homem natural, caso quem não se lembra, a gente falou lá no início, o homem natural é a pessoa que não é renascida. Ela ainda tem uma natureza pecaminosa. Então, por isso que a gente vê no mundo aí atrocidades, coisas ruins, crimes inexplicáveis, assim, coisas de cair o queixo mesmo. Pessoa esfaquear outra sem motivo. Está no mercado, esfaqueia uma pessoa. O que é isso? É a pessoa que não tem consciência, não tem amor. Porque o Deus passa a habitar em nós e Ele é o amor. Mas o mundo não tem esse amor. O mundo não pode receber esse espírito, né? Então o homem natural não vai ter essa consciência. Então, infelizmente, a gente não pode esperar do incrédulo uma consciência. A gente não pode esperar, vou dar um exemplo prático, de um político incrédulo, rigidez, ilibação, honestidade. Porque a natureza dele não é essa. A gente pode orar por ele, para ele ser influenciado pela unção que tem naquele cargo dele, e ali, enquanto ele estiver ali, ele não vai cometer nada. Mas a gente não pode ter confiança nele, porque essa não é a natureza dele. Porque ele não tem consciência. Amém? Mas nós temos, graças a Deus, e a gente está falando da nossa consciência. É a voz que nos acusa de algum erro e pecado. Esse papel não é de Deus nem do Espírito Santo, porque eles não acusam ninguém. Ou seja, Deus e o Espírito Santo, eles não nos acusam. O acusador é Satanás.
Mas a nossa consciência, ela nos acusa, não no sentido de, né, de fazer a gente ficar para baixo, mas da gente consertar. Esse é o papel da nossa consciência. O único pecado do qual o Espírito Santo convence é o de não crer em Jesus. Ou seja, aqui João 16, 7, 9. Vamos abrir lá rapidinho? Mostrar na Bíblia aí, para não ficar dúvidas. João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não crê em mim. Então, o Espírito Santo, o único pecado do qual ele convence é da incredulidade, né, de não crer em Jesus Cristo. E o Espírito Santo convence a pessoa daquilo, ela entende a necessidade de crer em Jesus Cristo para receber a salvação. Então, até isso é o Espírito Santo. Não somos nós com pregação, com conhecimento, alguma coisa. É o Espírito Santo que convence a pessoa. Então, até isso, o trabalho é do Espírito Santo. Amém? Então, esse aqui finalizou. Quarto ponto, a voz do Espírito Santo. Aí já é uma outra voz, mas essa é a voz do Espírito Santo. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, com maiúsculo, então é o Espírito Santo. Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Atos 10, 19 e 20. O contexto é que ele tinha tido uma visão de um lençol descendo com alguns animais e uma voz do céu fala, mata e come. Ele fala, não, mas isso é animal impuro. Ele fala, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. E logo em seguida o Espírito Santo fala, ó, chegou 2 pessoas aí e pode ir com eles, que foi eu que enviei. E quando ele chega, esses 2 homens eles foram enviados por um centurião romano, que para o judeu, e Pedro era um judeu roxo, né? Para o judeu ele não poderia entrar na casa de um gentil, né? De um não judeu, muito menos pregar para ele, comer da comida, né? Mas Deus já tinha dado a visão para ele, ó, se eu santifiquei, você não pode considerar impuro. Então ele foi. E tudo isso debaixo da voz do Espírito Santo. O Espírito Santo falando para ele ser guiado. Porque ali naquele momento, ele poderia ter rejeitado a pregar o evangelho. E aquela família inteira não seria alcançada de gentios. Então o Espírito Santo veio e falou com ele, ó, vai lá com os caras lá, que fui eu que mandei. Fica tranquilo. A voz do Espírito, ou seja, a nossa consciência, que a gente falou agora há pouco, ela é diferente da voz do Espírito Santo. A voz da consciência trata a respeito de comportamentos, enquanto o Espírito Santo, ele trata a respeito de pessoas, coisas e lugares. Ou seja, ele traz um conhecimento de coisa que o nosso sentido está alheio, ele não sabe. Ele vem e fala, ó, vai com esses rapazes aí que está tudo certo. Enquanto o Espírito Santo, a voz do Espírito é uma voz calma, que chama atenção, a voz do Espírito é uma voz imperativa, né? Uma voz que impõe respeito. Ó, vai com eles, vá. Verbo no imperativo aí. Enquanto a voz da consciência é, ó, isso aqui não foi legal. Não tem, né? Tem uma diferença, né? E eu vou dar um exemplo para a gente ver se a gente consegue identificar se foi voz do Espírito, a voz do Espírito Santo, ou se foi outra coisa. Eu passei por uma experiência, eu não era nem do verbo ainda, não tinha feito rema, não tinha revelação assim da palavra como, graças a Deus, nós temos hoje. E uma vez, voltando do trabalho, estava me arrumando para ir para uma aula na faculdade, sexta-feira à noite, pegar trânsito na EPTG, que estava em reforma, para chegar na aula de cálculo 1. Então, assim, tipo, negócio legal para fazer essa sexta-noite, né? E na hora que eu estava me arrumando, veio uma voz e falou, ó, não vá. Aí eu parei assim, na mesma hora eu, não, então tá bom. Parei, larguei tudo e fui estudar em casa sozinho. Não fui para aula, mas fiquei estudando em casa. E quando foi naquela época não tinha grupo de WhatsApp, não tinha nada dessas coisas aí. Não tinha essas facilidades, né? Isso foi em 2007, não tinha WhatsApp ainda. Então não tinha um grupo da faculdade, não tinha nada.
Quando foi na segunda-feira, eu cheguei para a aula, uma outra aula. Aí eu perguntei pro pessoal o que tinha acontecido na aula anterior, de sexta-feira, de cálculo. O pessoal, não, o professor teve um problema e não veio da aula, não. Então, liberou todo mundo para voltar para casa. Eu, olha só, coisa boa, né? Não precisei me deslocar, gastar gasolina, tempo, energia. E eu creio que houve um livramento, né? Porque eu não sei o que poderia ter acontecido naquele percurso, mas porque eu ouvi aquela voz, a recompensa veio, mesmo os sentidos não indicando alguma coisa, né? E o que vocês acham que foi essa voz? Foi a voz do Espírito Santo? Foi a voz da consciência? Dou-lhe uma. Não pedi para levantar a mão, não. A gente vai lembrar, a voz da consciência, comportamento. A voz do Espírito, lugares, pessoas e coisas. O que essa voz me falou? Ó, não vá. O que aconteceu? O professor, a pessoa, não foi dar aula. Então ele me adiantou uma coisa, me deu um spoiler lá que o pessoal não tinha. Então fiquei em casa de boa estudando. Então é um exemplo da voz do Espírito Santo falando conosco. Porque a gente tem um espírito recriado, está ali conectado no mundo espiritual, que é a dimensão do Espírito Santo, que é a dimensão de Deus. E que é um mundo que é realmente real, mais real do que esse nosso. E a gente falando de voz, é muito importante a gente julgar essas vozes. Várias vezes a gente já recebeu uma ministração abençoada aqui a respeito de vozes. Que vozes que vocês estão ouvindo, que a gente está inclinando os nossos ouvidos. Então, por isso a necessidade de julgar as coisas pela palavra. Né? Não há, sem dúvida, há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. 1 Coríntios 14, 10. Então a palavra diz que existem vozes por aí. Por isso que a gente tem que provar na palavra, para saber se essa voz é do Espírito Santo, ou do nosso espírito, ou se é do cão mesmo. Não devemos buscar vozes. Deus não prometeu para nós que Ele falaria conosco por meio de vozes. Não devemos seguir vozes. Assim, Ele não prometeu que necessariamente em tudo Ele nos guiaria com voz. A gente tem a inclinação do nosso espírito, a gente tem a voz do Espírito, a gente tem a palavra de Deus. Ele não se comunica com a gente exclusivamente por vozes. Então, não devemos buscar vozes, não devemos seguir vozes, e devemos seguir a palavra de Deus. Ou seja, julgai todas as coisas, retende o que é bom. O que é bom? É o que está alinhado com a palavra. 1 Tessalonicenses 5:21. Deus fala por vontade própria, não porque exigimos. Se insistimos em ouvir vozes, pode ser que venhamos a ouvir, mas pode não ser a voz de Deus. Então ficar aquela busca implacável por ouvir vozes, vai ouvir. Pode ser que não seja de Deus. Ele não garantiu isso para nós. Amém? Então, cuidado, sempre julgar as vozes que estamos ouvindo. Guiado na nova aliança, fechamos. Aí, já podemos entrar na nossa casa. Já tem uma entradinha ali, bonitinha. E vamos continuar construindo aí. Último ponto. Como treinar o espírito humano? O nosso espírito, como já foi falado, né, já antecipei, da mesma forma que o nosso corpo precisa de uma dieta, precisa se exercitar para ficar forte, para ficar em forma, a nossa mente também. Existem alguns estudos indicando que a prática de alguns jogos, né, jogo da memória, jogo de gestão, né? Tem uns joguinhos, inclusive aplicativos específicos para você, que eles prometem, né? Eles, eu não, não é propaganda, que eles vão melhorar o QI, melhora o seu QI, o seu raciocínio, e isso ajuda a combater algumas doenças degenerativas do cérebro, né? Como Alzheimer, essas coisas. Existem pesquisas que indicam. Então, a própria mente, o cérebro, ele pode ser exercitado também, da mesma forma que o corpo. E não seria diferente o espírito humano. A gente pode exercitar o nosso espírito para ele cada vez mais
a gente está sensível a ser guiado pelo Espírito Santo. Primeiro exercício, meditação na palavra. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Né? A gente vai prosperar e ser bem-sucedido não é porque a gente é o cara, não. Porque a gente meditou, nossa mente ali, nosso espírito fortalecido, sendo guiado só para decisões boas, decisões que não atrasam a nossa vida, decisões que nos fazem sempre avançar, se a gente for guiado pelo Espírito Santo. Amém? E ali, farás prosperar o seu caminho, ou seja, quem faz somos nós mesmos. Isso foi compartilhado na conferência, acho que foi Luan Barreto. Ele falou, farás prosperar o seu caminho. Quem? É você mesmo, a partir do momento que medita na palavra de Deus. O sujeito ali daquele verbo é nós, é você, é tu. Amém? E sabedoria espiritual igual a meditação na palavra. Quer sabedoria? Meditar na palavra de Deus. 2. Prática da palavra. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 2:22. Esse texto é muito legal, porque ele fala, não adianta nada ficar ouvindo. Botar em prática é o que faz a diferença. É igual assistir uma aula de aeróbica, ficar lá sentadão só assistindo. O corpo não vai emagrecer desse jeito. Tem que estar fazendo ali o que a professora ou o professor está fazendo ali, senão não vai ter resultado. É a mesma coisa. Quer treinar o espírito humano? É botar a palavra em prática. Aí o espírito vai ser treinado, vai ser fortalecido, vai avançar, vai ficar bombadão, né? Vai bater nos capetas aí. Estou brincando, né? Calma aí. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E é justamente pela prática, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercidas. É a mesma coisa, a gente vai treinar o nosso cérebro. Alguém aprende a dirigir um carro assistindo alguém a dirigir o carro? Não, é ali com um instrutor do lado, controle de embreagem, né? Curva, freia, quebra-mola. Então, é botando em prática mesmo que o nosso espírito vai ser treinado. É bem simples, não tem mistério. Terceiro ponto, dar primeiro lugar à palavra. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixeis apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem as acha e saúde para o seu corpo. Provérbios 4, 20 e 22. Ou seja, como a gente falou no início, estamos num mundo que a gente é bombardeado o tempo todo por informação, por ideias, por toda sorte de coisas. A gente colocar a palavra em primeiro lugar é o que vai dar resultado na nossa vida. Mas para isso acontecer, a gente precisa treinar. A gente precisa treinar isso na nossa vida. Rejeitar o que não for da palavra e ficar com o que é da palavra. Dar primeiro lugar a palavra na nossa vida. Acreditar que ela realmente é a verdade universal, absoluta, porque é a palavra do próprio Deus. Amém? E o quarto, último tópico, obedecer instantaneamente à voz do Espírito. Que pai aqui que não gosta quando o filho obedece na mesma hora? Não é bom? Eu duvido que exista algum pai aqui que chegue para o filho, fale para ele fazer alguma coisa, algo que não seja bom para ele. Né? Mandar o filho não estuda, vai jogar videogame aí o dia todo. Tem um pai que faz isso, né? Ele vai falar o contrário, filho, vai estudar, vai ler a Bíblia, né? Não anda com essas pessoas. E quando o filho pega isso e bota logo em prática, rapidamente, instantaneamente, ele não perde tempo. Mas só que isso exige prática. É toda vez, na hora que vier aquela vontade de não fazer, o Espírito trouxe, né? Você finalmente foi guiado pelo Espírito Santo. Ele trouxe. Então obedeça instantaneamente. E cada vez mais o Espírito vai ficar sensível, vai ficar conectado
com o Espírito Santo, com as coisas espirituais, se a gente praticar isso, obedecendo instantaneamente à voz do Espírito, do nosso Espírito. Ou seja, não desenvolva argumentação. Ah, faça isso. Ah, não, mas isso tem nada a ver. Não, mas ó, o fulano, né? Ó, fecha na vida do fulano. Mas o fulano não precisa. Ah, né? Não faça isso, faça aquilo. Não, mas, nossa, tudo indica que aqui é muito melhor esse caminho. Isso tudo aí, ó, atrapalha a gente a obedecer instantaneamente. Então, uma forma de treinar o espírito é, vai e faça. Ah, o que as pessoas vão pensar? Vai e faça. Isso é um treino. Substitui o hábito de demorar pelo hábito de ser rápido em obedecer às instruções. Isso é um hábito que pode ser treinado, que pode ser substituído. Todo comportamento ele pode ser substituído por um outro comportamento. Isso é provado pela neurociência, a Bíblia já falava isso há muito tempo. Todo comportamento pode ser substituído por um novo comportamento melhor. E esse é um desses, obedecer instantaneamente à voz do Espírito. Amém? E, ó, a casa aqui já tá ficando legal, ó, já tá com uns 4 cômodos aí, já dá para morar, tem banheiro. Porque, ó, a gente viu, já alguns tijolinhos já a gente já construiu. Mas ali tá faltando uns pedacinhos ainda. Tem ali uma sala de jantar, uma garagem, uma piscina, né? E começa ali ó, o supérfluo, né? Digamos. Uma piscina, uma churrasqueira lá para fazer uma confraternização da igreja, né? Essencial. Graças a Deus pelos universitários. É essencial mesmo. Aí, ó. E a casa só vai expandindo, vai ficando cada vez melhor e firmado na rocha. Então pode vir aí essas chuvas de carnaval aí que não acontece nada. Mas ó, ficou uns pedacinhos faltando. Por quê? Porque aqui a gente só deu uma pincelada. A gente não viu tudo. E ainda tem outras matérias além dessa. Tem 24 matérias. Essa é uma delas. Então, ó, se você quer uma casa com piscina, né, espiritualmente falando, tá? E também no natural também, né? Porque tem uma matéria lá de vida de prosperidade e faz parte da nossa vida, né? Então, se você quiser as duas casas, aí, ó, essa escola para mudar a nossa vida. É a inspiração para viver mesmo, para a gente viver uma vida diferente. E olha só como que é bom que a gente foi aqui, ó, só uma noite, né? Um tempo curto, 50 minutos, a gente já construiu bastante coisa. Isso é a unção. Isso é o que Deus quer para a nossa vida. É que a gente cresça rápido, para a gente avançar rápido. E Ele levanta homens e mulheres justamente para isso. Para trazer a palavra revelada para nós, para a gente não perder tempo. Quanto tempo, eu falo por mim, quanto tempo eu demoraria para ter essa revelação? Talvez a vida inteira. E numa noite a gente, ó, já resolveu, amanhã já vai botar em prática e a vida vai, não para. Já subiu vários degraus na vida. A gente fez agora a escola de ministros e a cada final de matéria, eu falava com a Natália, nossa, são umas coisas que a gente nunca viu na vida e a gente já, na vida, a partir daquele professor que viveu aquilo, né, coisas práticas, trouxeram ensinamentos para nós e a gente estava aqui num nível negativo às vezes, né, com algumas práticas que não botava nem no nível 0. E ele trouxe ensinamento e pá, jogou a gente lá para cima naquele aspecto, naquela revelação, naquele conhecimento. E o Rema é isso. São homens e mulheres inspirados pela unção e que vão trazer a revelação da palavra para um rápido crescimento para a sua vida. E a gente nessa noite construiu já rápido isso aqui. Imagina 2 anos de Rema, o que não faz, né? Olha aí, ó. Vimos a definição, né, da etimologia da palavra, natureza do homem, ser trino, tipos de homem, carnal, vamos lá, me ajuda aí. Natural, carnal, espiritual, alma versus espírito, ó, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como a gente é guiado na nova aliança, então vários instrumentos, várias ferramentas e treinando o espírito. E isso foi só a degustação aí, é aquele cafezinho que foi moído lá no mercado e você tomou só um copinho ali e o cheirinho ficou dando mais vontade. Amém? Olha aí, ó, a gente começou naquele negócio ali que era marromeno e já estamos aí com alguma coisa construída. E o Rema é para churrasqueira, piscina e, né, e vai, e não para. Amém?
Vocês foram abençoados? Amém, glória a Deus. A palavra funciona, a palavra é a palavra de Deus pregada que ela impacta a nossa vida. Amém? Obrigado, boa noite.